que afinal é a álgebra? Ela é a parte da matemática que trabalha com a representação de números através de letras, para generalizar contas. Com isso, é possível criar equações, sendo que veremos algumas delas a seguir. Se alguém, como quem não quer nada, pergunta para você... Que número somado com 5 é igual a 7? Essa é fácil, 2. Mas às vezes é preciso um pouco mais de esforço para descobrir qual é a incógnita. Aliás, ela costuma ser representada pela letra X, mas poderia ser representada por qualquer outro símbolo. Raramente essa equação será dada pronta. E aí, nós encontramos o ponto mais importante dos problemas de matemática de álgebra: a interpretação das questões. Se o problema fala, por exemplo, que o quadrado de um número adicionado ao seu triplo é igual a 10, uma boa opção é decompor a descrição, chamando a incógnita, que é o número a se descobrir, de x. Ok, então você viu, né, já o que vai ser a expressão algébrica. Mas você pode perguntar, mas eu não sei a diferença entre expressão algébrica e expressão numérica. Existe diferença? Existe sim, e eu vou te mostrar agora. Me acompanhe. Bom, expressão numérica são expressões matemáticas que envolvem operações com números. As expressões numéricas, elas só podem ter números, ok? Foi o que nós trabalhamos até agora, né? O exemplo de expressão numéricas: 7x mais 5 mais 4 vai me dar 16, correto? Expressão numérica. 5 mais 20 menos 87, né? E você decompõe. Aí você vai ter 2, correto? E 6, 62. Sinal do menos, para dizer, porque nós temos uma expressão numérica onde dois números são diferentes e nós vamos dar o sinal do maior. Olha só, a expressão algébrica é aquela que apresentam letras e podem conter números. Um exemplo, 2A mais 7B. Né? Expressão algébrica tem letras. Letras, aqui ó, são A e B. Essas letras A e B, eu chamo de incógnitas. Incógnitas, professor? O que significa incógnitas? Incógnita significa algo desconhecido. É uma incógnita o que eu vou ser quando eu crescer. Quer dizer, eu ainda não sei o que eu vou fazer, né? Se eu fosse um adolescente, o que eu vou ser quando eu crescer, qual vai ser a faculdade que eu vou fazer e tudo. É uma incógnita quem vai ganhar o próximo campeonato mundial de futebol. Não sabemos, chamamos de incógnita, tá? Isso aí é uma palavra grega. Tranquilo? Então, nós temos também as letras chamadas de incógnitas e mais alguma coisa, olha só. É chamada também de literais, tá? Porque literal quer dizer letra. Ok. Outro exemplo, professor. Como nós podemos ter, então, isso aqui é muito importante, presta atenção agora, você vai prestar atenção para mim, como nós vamos interpretar o texto. Quando você não conhece o número, né? Qual o número que somado com 2 é igual a 5? Qual o número? Não sei. Então você vai dizer que ele é X, que ele é A, que ele é B, você dá um valor. Nós vamos trabalhar com a variável X e Y. Então, nós vamos agora aprender a fazer a leitura, a fazer a interpretação de uma variável desconhecida, de uma incógnita desconhecida, de uma literal desconhecida, de uma letra desconhecida. Fique atento, vamos dar uma olhada. Olha só, gente. A linguagem algébrica é o que nós vamos ver agora. Isso aqui é muito importante, tá? Linguagem algébrica. E qual é o procedimento, professor? Se você tiver um número que você não conheça, o dobro de um número. Quem é esse número? Você não conhece. Então você diz que ele é x. O dobro de x é 2 vezes x. Está aqui, ó. Tá?
o dobro de um número, o triplo. Triplo é 3 vezes, tá? O triplo de um número, 3 vezes x. Professor, e o vezes está onde? Está bem aqui escondidinho. 10 parcelas de um número, 10 vezes x. Porém, eu coloco assim, tá? 10x, beleza? Vamos ver mais um exemplo? A metade de um número mais um. Metade, eu já falei para você que metade é 1 sobre 2. Mas como é metade de um número desconhecido, eu coloco assim, ó. X sobre 2, tá bom? A metade de um número, tá aqui, ó. X sobre 2. Mais 1. Mais, eu represento assim, tá? Mais 1. A soma de dois números. Quem são esses números? Dois números desconhecidos. Dois números desconhecidos, eu coloco x e y, tá? Então tá aqui, ó, a soma de dois números, x mais y é igual a 5. Olha só, gente. A terça parte de um número, x sobre 3. Te lembra daquele exercício que a gente bateu tanto? Menos 4. E aí nós trabalhamos, tá bom? Nós trabalhamos isso aí até nós encontrarmos esse valor. Um exemplo de novo. Vamos colocar aqui o dobro de um número mais 10. O dobro de um número mais 10. O dobro de um número, já sei, o dobro de um número é 2x. Mais 10, então vai ficar mais 10. Tranquilo? O triplo de um número aumentado de 10. Então vai ficar 3x mais 4. Vamos ver aqui rapidinho? Olha só. O triplo de um número, 3x aumentado é mais. 15 é igual a 75. Qual é esse número?